This call is now being recorded. Bom, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu vou continuar aqui a nossa aula sobre circuito elétrico. Na aula passada, a gente falou sobre circuito em série, circuito em paralelo. Vimos algumas propriedades e vimos também como que a gente calculava a resistência equivalente e resolvia problemas em série e paralelo. Mas, na verdade, a vida é muito mais emocionante do que série e paralelo. Porque, na verdade, na vida, gente, tudo é misturado, todo mundo é junto. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre circuito misto. Como resolver esse exercício. Então, tem esse circuito aqui para nós. Eu tenho 120 volts na minha bateria, no ponto AB. Eu tenho um resistor R1 de 5 ohms, R2 de 10, R4 de 20 e R5 de 40. Por que é R5? Porque no meu circuito aqui está faltando um resistor que eu vou colocar aqui agora para nós. Então, aqui ainda tem um resistor R3. Esse aqui é o R3, que vale 15 ohms. Beleza? E aí o exercício pede o seguinte: letra A, calcula o R equivalente. Letra B, qual é a minha corrente total, meu I1 e meu I2. E letra C, qual é a tensão no resistor 5, ou seja, a tensão no ponto C, D. Vamos começar pelo R equivalente. Bom, pessoal, sempre que eu vou analisar um circuito, seja ele série ou paralelo, ou misto, eu preciso descobrir o que ele é. E para descobrir o que ele é, vamos olhar sempre a corrente. Corrente, ela sai aqui do positivo. Então, vamos desenhar a corrente I. E ela vem percorrendo. Quando ela chega no ponto C, veja que ela encontra um nó. Pela lei do nó, que a gente já falou na aula passada, a minha corrente vai ser dividida. I1 e I2. Beleza? Pela lei do nó, né? Encontrou o C, a corrente desceu para o resistor 5, a outra corrente foi para o resistor R1. Essa corrente 2 continua percorrendo. Chega aqui no ponto F, não encontrou nenhum nó. Então, continua vindo para cá. E 2. Quando chega aqui no ponto E, também não encontrou nenhum nó. Então, continua para cá. E 2. E aí, professor? Está descendo. E 1. Bom, veja só. Quando ela chega no ponto D, encontra o nó. Pela lei do nó, elas vão se juntar e sair de novo a corrente I. Agora que eu fiz isso, eu consigo aqui no meu circuito identificar quais são os resistores que estão em série, quais são os resistores que estão em paralelo. Bom, vamos começar pelo série, que é o mais fácil, tá, gente? Vou até marcar aqui as informações. Um circuito em série, vamos lembrar, ele tem uma propriedade muito importante. A propriedade é que a minha corrente elétrica, meu I, ele é constante. Ou igual. Tá? Então, todo resistor que está em série, ele tem corrente igual. Olha o meu circuito aqui. Olhando o meu circuito, R1, R4 e R3 tem a mesma corrente elétrica. Então, quer dizer que esse resistor e esse resistor mais esse resistor estão em série. Então, eu vou começar por ele para responder. Vamos calcular, então, o R equivalente desses resistores. Já que o meu circuito é em série, o R equivalente é a soma dos resistores. Então, vai ser R1 mais R4 mais R3. Bom? Então, vamos substituir. R1 vale 5, R4 vale 20, R3 vale 15. Isso costuma dar 40 ohms. Então, quer dizer o seguinte, que no lugar desses 3 resistores, eu posso colocar um resistor de 40 ohms. Tá bom? Deixa eu fazer aqui o meu desenho de novo. Professor, é importante ficar desenhando o circuito? Pô, muito importante, tá? É chatinho, mas desenha o circuito, etapa por etapa. Beleza? Então, começar aqui ó, de novo, ó. Aqui é a minha fonte. 120 volts. Temos aqui o R2. No ponto C, R5.
colocar aqui o meu resistores, ó. E aí, agora no lugar, que é o ponto C, o ponto D, R2, R5. No lugar desses 3 resistores, eu vou colocar um só, que vai ser meu R equivalente. De 40 ohms. Tá bom? E aí, pessoal, dica. Se o meu circuito estava em série, ele vai ficar em paralelo agora. Até porque o nó continua o mesmo, ó. Aqui eu tenho I1 e chegou o nó I1 e veio para cá I2. Então a corrente continua separada. Então por isso que esse resistor R equivalente fica em paralelo com R5. Tá bom? Agora, vamos reduzir esses 2 resistores. Como a gente acabou de falar, esse resistor R5 e o R equivalente, eles estão em paralelo. Então, vamos calcular o R equivalente. Pessoal, lembra que o R equivalente do circuito paralelo? Ele, quando eu tenho 2 resistores, né? Eu vou fazer aqui, ó. Faz um parênteses aqui, tá bom? Porque na aula passada não deu pra gente fazer isso. Mas, olha só. Paralelo. O paralelo, ele é 1 sobre R equivalente, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Quando eu tenho 2 resistores, tá? Se eu tivesse mais que 2, seria R3, R4, R5 e assim por diante. Agora é o seguinte, vamos fazer o MMC entre R1 e R2. Quero fazer essa soma. O MMC entre dois números, que a gente não conhece, é o produto entre eles. Então fica assim, ó, R1 vezes R2. Vamos lá, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2. R2 vezes 1 é R2. Copia o sinal. R1 vezes R2 dividido por R2, R1 vezes 1, R1. Então, isso quer dizer que 1 sobre o R equivalente é igual a R2. Vou mudar aqui a ordem, tá? Porque a ordem da soma não altera. R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Como é uma igualdade de fração, eu posso pegar as duas e inverter. Então, vou dizer que o meu R equivalente sobre 1, então não preciso colocar o sobre 1, é o quê? O produto das resistências dividido pela soma, certo? Isso só vale quando eu tenho 2 resistores. Na maioria das vezes, vai ter 2 resistores, tá bom? A gente guarda isso, que o R equivalente paralelo é o produto dividido pela soma de 2 resistores. Então, vamos calcular. O R5 vale 40. O R2 vale 40. Então, 40 vezes 40, dividido por 40 mais 40. Isso vai dar 1.600 dividido por 80. Corta, corta. 160 dividido por 8 vai dar 20 ohms. Então, quer dizer que no lugar desses 2 resistores, eu vou colocar um resistor de 20 ohms. Então, vamos novamente continuar o nosso desenho do circuito. Então, deixa eu diminuir aqui a tela para poder a gente ver outro circuito. Tá assim, ó. A fonte. Venho para cá. R2. No lugar desses dois, vou colocar o R equivalente. Fechou aqui. Então, aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui. 120 volts. Esse é o R2. E esse é o R equivalente de 20 ohms. Certo? Olha a minha corrente. Corrente I. Corrente I. Se a corrente é a mesma, quer dizer que agora o meu circuito está em série. Então, série, vamos colocar roxo aqui, ó. Então, esse resistor
está em série com esse resistor. E aí, vamos calcular aqui, então. Esse é roxo, né? Se está em série, o R equivalente é o R2 mais 20 ohms. O R2 vale 10. Então, vamos lá. Então, vai dar 10 mais 20, 30 ohms. Tá? Então, esse é meu R equivalente aqui, bonitinho. Então, resumo, gente, quer dizer que eu posso trocar o meu circuito, todos esses resistores, por um único resistor, de 30 ohms, 120 volts. Certo? Então, veja, viu como foi a etapa que foi fazendo? Eu vou olhando primeiro a corrente elétrica, vou fazendo o meu R equivalente e chego na resposta. Bom, aí podemos calcular agora a letra UI, letra A feito, né? Então, vou colocar aqui, ó, letra A. Agora, vamos ver aqui a letra B. Vamos ver A. A letra B, eu quero saber quanto que vale o I total. Aí é fácil agora, ó. Se eu tenho o meu circuito anterior, por ele passa a corrente I. Usa a primeira lei de Ohm, é o RUI, constrói aqui o triângulo, ó. Para não errar a matemática, ó. RUI. Se eu quero a corrente, tampei a corrente com a mão, U sobre R. Então, meu I total é U sobre R. 120 volts dividido por 30. Isso vai dar 4 amperes. Beleza? Então, só aplicar a primeira lei de Ohm. Professor, e se eu quiser saber o I1? Olha no meu circuito, aonde será que eu tenho o I1? Olha, o I1 e o I2, eu tenho aqui nesse circuito aqui. Olha lá. Ou eu posso pensar... Vamos lá, tenho nesse daqui, certo? Eles estão em paralelo. A propriedade do circuito em paralelo, lembram? Que a tensão é a mesma? Então, a tensão aqui é a mesma tensão aqui, certo? Que, no caso aqui, é a mesma tensão da fonte. Ou não? Na verdade, é o seguinte. Esses dois resistores têm a mesma tensão. Porém, tá vendo esse resistor R2 aqui? Ele tá roubando uma parte de energia da minha fonte. O quanto de energia ele rouba? Pensa comigo. Vamos lá. Energia é tensão, U, tá bom? U é R vezes I. Nesse caso, a tensão que passa por esse resistor vai ser R2 vezes I total. R2 vezes I total. O R2, 10. Então, eu tenho 10 vezes 4. Isso vai me dar 40 volts. Então, quer dizer que 40 volts de energia, esse R aqui, R2, ele rouba. Então, U. Bom, agora, se me sobra, se eu já gastei 40, para dar 120, sobra 80 volts. Então, quer dizer que aqui, agora eu tenho 80 volts, e aqui eu tenho 80 volts. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, a tensão é a mesma. Certo? Tenho 120. Se eu já usei 40,
Só me sobra 80. Tá bom? E eu quero saber o R1, o I1 e o 2. Eu sei o U, sei o R, posso calcular. Então, vamos lá, vamos usar essa relação. Eu quero o I. O I1 é a corrente que passa aqui, ó, no R2, R5. Então, I1 vai ser U dividido por R5. U vale 80, o R5 vale 40. Isso quer dizer que eu tenho 2 amperes, tá bom? Bom, o meu I2 vai ser o U dividido por o R equivalente lá no meu circuito, ó, que vale 40 também. Então, vai ser 80 dividido por 40, 2 amperes. Veja que a letra C a gente já respondeu, né? A letra C, ele pergunta qual é a tensão A, B, ou a tensão C, D. A gente já viu que a tensão CD é de 80 volts, tá bom? Pessoal, vou diminuir aqui, ó, tá? Tá tudo aí o circuito, tá? Complicado? Pô, pouquinho, né? Vou ampliar aqui para vocês conseguirem copiar. É um pouquinho complicado, tá bom? Mas, assim, é treino. Temos que treinar bastante para a gente conseguir resolver o circuito, tá? Eu vou descer agora, poder qualquer coisa, vocês pausam o vídeo e copia, certo? Então, pausa aí. Pausou. Pausou. Tá claro o exercício, gente? Não tá muito claro? Não tem problema. Vou fazer mais um exercício com vocês para a gente fechar esse assunto. E depois, nas próximas aulas, vamos treinar um pouco mais, tá? Porque isso aqui é muito importante. Como eu disse para vocês, para quem for prestar vestibular, é certeza que esse negócio vai aparecer, tá bom? Então, página 36, o exercício 19. Dá uma lida aí no exercício enquanto eu vou desenhar aqui para vocês. Bom, tá aí desenhado. Então, exercício 19 da página 36. Aí ele diz o seguinte: a associação mista representada na figura é composta por uma fonte de tensão 120 volts, R1 igual a 5, R2 igual a 14 e R3 igual a 6. Determine, letra A corrente total do circuito. Letra B, a corrente em cada resistor. Letra C, a queda de tensão em cada resistor. Gente, se eu quero calcular o meu I total, a gente já viu no exercício anterior que a gente precisa calcular primeiro a resistência equivalente. Então, comecemos lá pela resistência equivalente. Vamos desenhar a corrente. A corrente sai aqui, ó. A corrente sai do positivo. Chega aqui, encontra o nó. Agora se divide em 1 e 2. O I1 não tem nenhum nó, continua percorrendo aqui. O I2 também. Até que encontra o nó e volta a ser I. Pela regra que a gente viu, se a resistência
a corrente é a mesma, quer dizer que os dois resistores estão em série. Então, vamos lá, fazer um pouquinho mais rápido aqui, gente. O R equivalente é 14 mais 6, costuma dar 20 volts. O que eu faço agora? Desenho o circuito. Tô com preguiça, larga de preguiça. Bora lá copiar. Ó. Agora ficou assim, ó. Um resistor para cá. O outro resistor para cá. Pronto. Aqui é 120 volts. 5 ohms. E aqui em cima vale 20 ohms. Tá? Desenha a corrente de novo. E 1. E 2. Ah, a corrente é diferente. Se a corrente é diferente, quer dizer que eles estão em paralelo. Então, esse resistor e esse resistor estão em paralelo. Como são dois resistores, a gente já aprendeu agora há pouco que o meu R equivalente é o produto dividido pela soma. 100 dividido por 25, R equivalente igual a 4 ohms. Então, no lugar desses dois resistores, vou colocar um só de 4 ohms. Certo? E aqui passa minha corrente I, que é meu I total. Eu tenho aqui 120 volts. Pronto. Usando a primeira lei de Ohm, que a gente acabou de ver, o I, ó, vai lá triângulo, U sobre R, né? Então, U sobre R, 120 dividido por 4, então vai dar 30 amperes. Então, essa é a quanto que vale a corrente total. E o I1 e o I2, que é a corrente em cada resistor, que é a letra B. É só a gente voltar. Veja só. Aqui eu tenho 120 volts de tensão. Os 5 e o 20 ohms estão em paralelo. A fonte também. Então, quer dizer que quando está em paralelo, a tensão é a mesma, certo? Se a tensão é a mesma, aqui vale 120 volts e aqui vale também 120 volts. Pronto. Então, quer dizer que meu I1 vale 120 volts dividido por 20. 6 amperes. O I2, se é 30, o I2 tem que dar 24. Certo? Porque no final eu tenho que somar a mesma corrente e tem que dar 30. Vamos verificar. 120 dividido por 5. 120 dividido por 5. Deixa eu colar aqui. Na calculadora. São tarde da noite. Costuma dar 24 amperes. Do jeito que a gente esperava que daria. Beleza? Letra C. Eu quero saber qual é a tensão. Opa, tá aqui na apostila. A queda de tensão em cada resistor. O R1, a gente já sabe. 120 volts. O R2, R3. Bom, olha aqui no meu primeiro circuito. Aqui, a gente viu que tem uma tensão de 120 volts, somando os dois. Mas quando está em série, a corrente é a mesma e a tensão é diferente.
Então, vou ter que calcular a tensão no R2 e a tensão no R3. Como? Usando a primeira lei de Ohm. Lembra que U R vezes I. Então, U R1 vezes I1. U2 R2 vezes I1. Por que I1 também? Porque eles estão em série, R2, R3, né? Eles estão em série e logo a corrente é a mesma. Então, só vou arrumar aqui, ó, que aqui é o U2, R2. U3, R3. R2 vale 14. 14 vezes I1, vezes 6. Vamos lá, 14 vezes 6, 84 volts. Opa, desculpa. O3 vale 6 ohms. 6 vezes 6, 36 volts. Certo? Tem 84 mais 36, 120 volts. Bom, deixa eu voltar aqui para cá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto, tá aí. Esse é todo o nosso exercício. De novo, um exercício de circuito mistos, resolvidinho aqui para vocês. Tá bom? Pessoal, na sequência, vocês vão descobrir um pouquinho sobre as instalações elétricas de casa. Então, vamos falar sobre o chuveiro, como funciona o chuveiro. Vamos falar sobre como que é a relação entre luminosidade das lâmpadas. E vamos falar, finalmente, sobre disjuntores e fusíveis. O que são os aparelhinhos que nos garantem segurança em casa na nossa instalação elétrica. Então, com vocês, com ele, que é melhor que eu, o Thales, do Chamo Físico. Valeu, gente. Até sexta-feira.